Saúde! Estamos de volta, estamos falando da importância da saúde dos ossos e estamos descobrindo onde tem mais cálcio no queijo, por exemplo, aquele queijo Minas ou queijo tipo mussarela. E o leite desnatado para o leite integral, tem diferença de cálcio? Vamos resolver essas dúvidas agora. Ok, a gente já aprendeu que o leite é o alimento que tem mais cálcio. Só que vamos combinar que hoje em dia tem um monte de tipo de leite. E agora, hein? Leite de vaca, leite de soja ou leite de cabra? Desses 4, qual que você acha que tem mais cálcio? O leite de cabra. O ranking, então, seria o primeiro lugar. E depois, em segundo lugar? Leite de soja. Leite de soja. E por último? Leite de vaca mesmo. Foi quase, Maurício. Você acertou quando disse que o leite de cabra é o que tem mais cálcio. Só que em segundo lugar é o de vaca. Tanto faz. Leite desnatado ou integral tem a mesma quantidade de cálcio. E em terceiro, o de soja. Pode misturar seu chocolate, pode misturar seu café. Mas e quem não pode tomar leite, doutor? Pode tomar o leite, né? Sem lactose, que tem a mesma quantidade de cálcio que o leite natural, o leite normal. Se você gosta de queijo, a opção é o que não falta. A senhora come? Como? O que a senhora acha que tem mais cálcio aqui? Mussarela, queijo. Mussarela, queijo firme ou queijo cremoso? O queijo. O firme? O ranking da senhora, então. Primeiro, queijo firme. Depois? Depois o cremoso. Depois o cremoso. E por último, o queijo mussarela. Esse é o ranking da senhora. E tá certo, dona Nair. Os queijos firmes, como Minas, Prato e Parmesão, são os que têm mais cálcio. Depois vem os cremosos, como requeijão e cream cheese. E por último, o mussarela. Nesse caso, tá aí, ó. Escolhendo os mais magros, você ganha em dobro. É até fácil de lembrar, né, doutora Ana? Porque os queijos firmes têm mais. Firmes. Tem Então, mais firmes como os nossos ossos. Ossos. Isso aí. A gente tinha uma pergunta super importante antes do intervalo, que era a pergunta a respeito da lactose. Se quem tem intolerância à lactose, como é que faz para ingerir a quantidade necessária de cálcio? É a pergunta da Gabriela. Gente, tem vários leites sem lactose. E esses leites sem lactose têm cálcio, a mesma quantidade de cálcio. Então, pode tomar o leite sem lactose, que tranquilo, você está tomando cálcio. E iogurte sem lactose também. Iogurte sem lactose, queijo. Tudo sem lactose. Lactose é um açúcar que não tem nada a ver com cálcio. Então, sem lactose, continua tendo cálcio. Quando a gente não ingere a quantidade necessária de cálcio, o que acontece com o nosso osso? O que acontece com o osso vai ficando poroso. O cálcio é o que precisa para dar aquela estrutura firme do osso. Então, o que acontece? Essa porosidade, gente, olha, o osso vai se desintegrando, ele vai ficando molinho, poroso, fácil, é isso. E aí, o que acontece? Ele quebra. É o que você mostrou aqui com o giz, né? É o que eu mostrei com o giz. Depois ele vai quebrando fácil, ele vai quebrando muito fácil. Por isso, gente, o osso tem que ter uma concentração de cálcio aqui dentro ideal, certinha, que dê a firmeza suficiente para ele. Por isso que ele está vivo. Agora, doutora Ana, como tudo na vida, o cálcio em excesso também vai causar alguns problemas. Exato. Então, o melhor cálcio é o cálcio da alimentação, gente. Porque se a gente fica tomando excesso de suplemento de cálcio, isso pode se depositar, por exemplo, no rim. E aí a gente vai ter aquele cálculo renal. Dá uma dor incrível. Então, tudo na vida tem que ter o seu equilíbrio na dose certa. Então, lembrando que o excesso de cálcio pode ser provocado por um excesso também de complemento do cálcio, né, doutora? Exatamente. Não pela alimentação. Não pela Porque alimentação. se fosse isso, em Minas Gerais, todo mundo comia queijo e ficava com cálcio em excesso. Não é isso que vai causar o excesso de cálcio. É a suplementação de cálcio. Que aí dá aquele excesso de cálcio. Alimentação tranquila. Alívio para os mineiros. Tem pergunta do nosso auditório virtual da Isolda. Osteoporose causa dores em quais partes do corpo? Isolda, olha só, a gente vai mostrar uma reportagem agora, a Aline Oliveira, lá de Fortaleza, para você entender que você pode não estar sentindo absolutamente nada e ter osteoporose. Olha só essa reportagem. A osteoporose é uma doença metabólica que diminui a densidade dos ossos e aumenta o risco de fraturas. 1 a cada 3 mulheres pode desenvolver a doença, principalmente depois da menopausa. Entre os homens, a proporção é de 1 para 12.
O risco aumenta após os 50 anos. A reumatologista Fernanda Nogueira explica que, dependendo do caso, a osteoporose surge antes. Indivíduos que tenham fatores de risco, como por exemplo, uso de álcool, o fumo, uso de algumas drogas ou até mesmo uma predisposição genética, podem ter osteoporose em faixas etárias diferentes da que eu citei. Mais cedo? Mais cedo. E o pior, ela chega de mansinho, sem nenhum sintoma. Ela rouba o osso e você não tem manifestações clínicas inicialmente. As manifestações clínicas ocorrem através das fraturas. 70% das fraturas são assintomáticas. O paciente não tem sintoma, o paciente não tem dor. Segundo a médica, a doença não tem cura, mas dá para controlar e até melhorar com remédios, reposição de cálcio e vitamina e malhação específica para o problema. Exercício físico é fundamental para prevenir e para controlar a osteoporose, mas quem recebe o diagnóstico não deve começar a malhar de qualquer jeito. O ideal é fazer uma boa avaliação para descobrir em que estágio está a doença e assim definir a quantidade e os tipos de exercícios. Existem regiões específicas a serem estimuladas: a região lombar da coluna vertebral, o colo do fêmur e os punhos. A ideia é que a força da gravidade, aliada à sobrecarga do halter, propicie uma carga compressiva tanto para a coluna vertebral quanto para o fêmur. E a aluna não pode despencar na cadeira, ela tem que resistir até o final do movimento e subir um pouco mais rápido do que desce. Isso, porque potência também é uma forma de estimular melhor o incremento de massa óssea. Este outro é chamado de afastamento posterior. A ideia é aumentar a carga em relação ao agachamento, porque aqui, na hora que ela afasta a perna de trás, a perna da frente faz mais força. No caso, o osso que está sendo estimulado é o fêmur, principalmente, mas a coluna vertebral também está sendo solicitada. A Dora tem osteopenia. É a fase que marca a perda gradual da massa óssea, que pode levar à osteoporose. Junto com o diagnóstico, vieram as recomendações para que ela mudasse a alimentação e fizesse atividade física. Eu já melhorei bastante, inclusive minha flexibilidade, minha disposição, minha vontade de viver, né?